Fala galerinha, aqui é Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no... Tônica Sem Limites. No Tônica Sem Limites. Porque agora o convidado gosta de tônica zero, e gin tônica, e express tonic. Em um episódio anterior você falou que as pessoas não gostavam disso. Não, eu não falei que as pessoas não gostavam, falei que eu não gosto. Eu não gosto, não tem como. Cara, eu fui lá no teu aniversário, Paladar no aniversário infantil. da Aline, da sua Paladar esposa. infantil. Não, cara. Paladar infantil. Cara, não é possível alguém gostar de gin tônica. Nossa, velho, fala baixo isso. É muito ruim. Não, Desculpa, Nino. se você Fala baixo. Não, vai, calma aí, deixa eu explicar. Se vem um Você negócio... tá entendendo o que você tá falando? Tô. Porque eu tomei aquilo, pelo amor de Deus. Meu Deus. Você tomava de golada aquilo, pelo amor de Deus. Gente, eu quero que você tomava de golado, o pessoal tá achando que agora eu sou um alcoólatra. Eu já tô vendo que tem um negacionista. Ele tem dois bebendo na frente dele e fala assim: impossível! Negacionista. Não, o problema nem é tanto a água tônica, mas é a gin tônica, entendeu? É a gin. Cadê? Entendeu? Tá faltando a caneca do Tom, meu. Daqui Cadê a pouco a a gente caneca? pega. Você vai deixar em qual câmera pra gente poder saber? Tá na nossa aqui, Tá na então, nossa, então fechou. vamos lá. Então eu vou passar os recadinhos Vai, primeiro, fechou, enquanto fechou. a caneca chega aqui. Galera, olha só, dois recadinhos que vocês já sabem, todo episódio é a mesma coisa. Aqui na descrição tem todos os nossos cursos e treinamentos para você crescer cada vez mais na fisioterapia. Dessa vez eu vou passar a bola para o Ricardo. O que nós temos lá? Passa a bola. Vai passar de volta? Vamos lá, fala pra galera o que nós temos Vamos lá, nós temos aqui tudo o que é necessário para que vocês realizem um atendimento de alto padrão. O que você precisa para o atendimento de alto padrão? Primeiro, ter o paciente. Então você tem um curso de formação em fisioterapia domiciliar para aprender a captar o paciente, para aprender a fidelizar ele. E atendê-lo propriamente dito. Mas dá só para atender? Não precisa documentar. Então você tem um kit de documentos. E para entender o que ele tem, ou qual gravidade o quadro que ele tem afeta a vida deles, tem um kit de documentos de avaliação. Questionários, instrumentos validados. E se você quiser variar os seus exercícios, afinal não dá para você atender várias sessões fazendo a mesma coisa. Não tem né? como. Senão não vai ser uma fisioterapia, vai ser um atendimento de monotonia. E não, Boa. não Gostei, deve gostei, ser. gostei. Né? Então você tem também a plataforma de... Com mais de 1.200 exercícios em vídeo explicativos para você utilizar com seus pacientes. Mas ainda assim você pode atender públicos específicos, como a pessoa idosa com dor. Todo fisioterapeuta praticamente vai atender uma pessoa idosa na vida. E isso não é igual atender a pessoa não idosa nem a pessoa que não tem dor. Por isso nós temos um curso especial, que é meu xodó, de dor na pessoa idosa. E muito tematizado. Vocês vão ver lá na página, clica lá no link que vocês vão entender melhor. E o segundo recado para a gente poder iniciar aqui o nosso episódio de hoje. Não sei onde você está assistindo, celular, carro, televisão, não importa. Tira um print, tira uma foto, marca o @Físio Sem Limites, que nós vamos repostar vocês nas nossas redes sociais. Mas vamos lá. Quem é o nosso convidado de hoje, professor Ricardo? Nosso convidado que tem um gosto especial, um gosto muito bom para a bebida, é o Tom Almeida, criador do Movimento Infinito. Muito obrigado. Muito obrigado. bem-vindo, muito bem-vindo. Que ótimo. Tô Pode adorando caneca, já esse início, Tom. já assim. Já fui imaginando, não, vamos falar de fisioterapia. Vai ser uma coisa. Já O Tom é Já fisioterapeuta, né? Aqueles que não sabem a como... minha irmã é fisioterapeuta. Você tá brincando? Minha irmã Sério é mesmo? fisioterapeuta, então já tudo bem, tu vem representando na Tá. família. Tá ali no meio, tá ali no meio. Tá Tem ali uma no meio. pontinha. Uhum. Mas, Tom, fala pra gente, até pra gente entender, porque a gente vai falar muito sobre luto hoje aqui, entender mais esse conceito. Mas qual é a sua formação? Formação, sou formado em comunicação. Comunicação. Comunicação, trabalhei durante grande parte da minha vida no mundo corporativo e marketing. Depois, durante mais muitos anos, em agência de comunicação. Então, assim, sempre comunicação. E depois fiz uma mudança totalmente radical de vida. Eu já estava nessa transição de querer mudar e algo mais relacionado a propósito. Que eu estava meio tipo, sério que eu vim para esse mundo para ajudar as pessoas a venderem coisas só. Então estava entrando num conflito aí de uma angústia, mas obviamente eu não imaginava que ia fazer o que eu faço hoje. Mas por conta de experiências pessoais, de ter vivido a morte primeiro da minha mãe, depois do Du, um primo meu, muito querido, que faleceu por câncer, e depois o meu pai. Então foram 3 mortes em 3 anos. Então, durante esse processo, entre a morte da minha mãe e acompanhar o final de vida do Du, eu descobri cuidados paliativos, isso me tocou profundamente. Foi ali que eu cheguei, foi um chamado, uma coisa assim, eu preciso dedicar a minha vida a falar sobre cuidados paliativos, porque as pessoas estão morrendo, estão sofrendo muito sem necessidade.
A morte não tem o que ser feito, mas tudo ao redor dela, o processo dela tem como minimizador, tem como trazer conforto, cuidados paliativos, inclusive as pessoas com conforto, ela tende a viver mais porque ela tem qualidade de vida. Então eu falei, eu vou falar sobre cuidados paliativos, que as pessoas não sabem, não conhecem e estão sofrendo à toa. Daí eu comecei a criar projetos voltados a isso. Daí eu fui começar a estudar mais cuidados paliativos, fiz uma especialização em cuidados paliativos, depois uma especialização em luto pelo Instituto 4 Estações de Psicologia, e comecei a me dedicar a isso. Mas só que a essência do infinito é a comunicação. Então, o nosso papel é informar e acolher, porque a gente tem, obviamente, clareza de que a gente está falando de assunto muito delicado. A gente está falando com pessoas, uma grande parte que está com uma dor, está sofrendo, tem um medo, está perdendo alguém, acabou de perder, ou está vivendo isso, ou são pessoas interessadas e curiosas. A gente tem muito, que nem você falou, que entrou no Infinito, viu muitos amigos e colegas, muitos profissionais de saúde, porque esse assunto não é abordado, né, na faculdade. Então, o nosso papel é informar e acolher. Então, a gente fala dessa reflexão sobre a morte, que é entender que a gente é finito, e a reflexão sobre a morte também nos traz perspectiva sobre a nossa vida. A gente fala sobre, então são mais pensamentos mais filosóficos, a gente fala sobre rituais de morte, a gente fala sobre terminalidade, sobre luto, sobre cuidados paliativos, envelhecimento, e por aí vai. Esse é o tema. Então vai dar para desenvolver bastante coisa aqui hoje. Vai dar para desenvolver. Vamos fazer uma temporada. Fechou. Anota aí, Eric, assim mesmo. Por que infinito? Tem uma história bonita por trás disso. Assim, meu pai, né, que eu falei, né, eu tive vivi 3 mortes. Então, quando o meu pai foi o último dessa fila, e quando meu pai faleceu, já estava nessa fase final de vida, eu já tinha bastante repertório sobre o que é a morte, sobre cuidados paliativos, sobre tudo que a gente estava vivendo, inclusive aceitando aquele processo. Daí teve uma noite que meu pai passou por uma internação bastante desafiadora, daí ele voltou para casa. Nessa noite, parecia que ele estava morrendo, assim, que estava a fase final, e a gente estava assim, vamos cuidar dele. A gente não vai voltar para o hospital, para emergência, para fazerem procedimentos invasivos que não fazem sentido. E nessa noite, que foi uma noite muito difícil, ele estava muito agitado, ele não dormia direito, eu estava dormindo com ele na cama. E ali, às vezes ele virava assim, ele me abraçava forte, assim, dormi de conchinha com meu pai, e eu nunca tinha feito isso, assim, tipo, apertado, assim. E daí ele virava, eu apertava ele respirava, ele agitado, e aquele medo, aquela angústia, e tá com ele, e de repente, em alguns momentos, a gente ficava assim, um olhando pro outro, ele meio grogue, eu falava, pai, você tá com medo? Ele falava, não, e a gente conversava, então eu tava sentindo, eu falei, acho que o meu pai talvez seja a última noite. Mas eu acessei um amor ali tão forte que eu nunca tinha acessado em relação aos meus pais. Nunca. Acessei de uma forma assim, tipo, tamo junto. Se for hoje, putz, eu tô aqui. Daí até, meu pai morava no interior, daí em algum momento eu liguei no celular umas modas de viola que ele gostava, sabe, coisa que eu deixei tocando e fui conversando. E depois, que meu pai faleceu, de um tempo depois, conversando com uma amiga, porque eu estava fazendo muitos projetos independentes, assim, todos relacionados a esse tema. Então eu tinha um Cineclube da Morte, eu tinha a Morte no Jantar, eu tinha o Festival Infinito, eu tinha várias ações acontecendo ao mesmo tempo. E eu, como comunicador, falei, eu preciso colocar isso dentro de um guarda-chuva. Então, o que é o nome que incorpora tudo isso? O que é o nome que incorpora tudo isso? Daí, conversando com uma amiga que estava me ajudando nesse processo, eu contei dessa história com meu pai, desse amor que eu acessei. E daí ela me voltou com essa proposta de nome de infinito. Inclusive o infinito, não sei se vocês perceberam, o IN é minúsculo e o finito é maiúsculo. Sim. Então assim, eu consegui acessar um amor tão forte que é infinito dentro da possibilidade da finitude. Só essa consciência da finitude me possibilitou acessar essa infinitude. Então foi daí que surgiu esse nome. Caraca, que show. Mandou bem. Parabéns, mandou bem. Obrigado. Tom, fala pra gente, o que as pessoas acham que é o luto, mas o que realmente é o luto?
Eu acho que muitas pessoas não sabem direito o que é o luto, ou elas acham que é uma coisa assim muito pontual que acontece ali logo depois da morte de alguém. Então a pessoa está em luto porque ela acabou de morrer, então aqueles primeiros dias a pessoa está em luto. O luto é só referente à morte ou à perda, em qualquer outro sentido, sem haver morte? Rompimento de vínculos importantes. Eu tenho uma expectativa do meu futuro. Uhum. A vida atropela a expectativa. Vamos imaginar, eu estou andando de bicicleta. Ai, Jesus Cristo. Igual aqui minha sério meia. isso? Eu tô andando de bicicleta. Ah. E eu tenho uma expectativa do que vai acontecer. Cara, só que a vida vai. Desculpa por isso, Tom. A vida vai. Mas eu tô Eu não acostumado. estava preparado. Não, eu já tava esperando, Eu não estava mas... preparado. Ó, eu não acho que sabia. esse deve ser Eu vou ligar uma- pro Daniel, vendo falar, As Daniel. pe- como assim, Eu se acho me que esse é o coloca- 65º, 70º episódio gravado. Não sei. Eu dou um jeito das meias. Só que O todos que ele vai têm essa fazer no meia. 100? Ah, sempre tem meia, não é só Sempre tem. comigo. Ah, então tá bom. Entendeu? Achei que era comigo. Mas Ah. eu fico Constrangido aí. constrangido todos os episódios. Só o que eu dei pra ele de presente de camelo, que eu fui pra Dubai e trouxe um. Daí eu fiquei Entendi. tranquilo. Mas de resto eu fico Eu tenho constrangido. medo de quando vocês forem celebrar o 100, o episódio 100, o que ele vai Eu Não, eu não já tenho preciso nem pensar. noção. É, então, cara. acho que isso é muito. Se você já Gente faz do isso, céu. imagine que vai ser usado no 100. Não, teve Tem um. que ser. Só pra Ousado. vocês voltar, teve um congresso que nós fomos palestrar, tinha 1000 fisioterapeutas, eu entrei de Darth Vader. Porque eu tava falando sobre ameaça fantasma, que era dor no idoso. Bom, Entendi. Tá bom. eu tenho perspectivas do futuro. Essa perspectiva às vezes morre. E às vezes são sonhos que na minha cabeça era muito concreto. Uhum, Aí, acho que já emenda todas as perguntas. Isso também pode gerar um luto. uhum. O luto é só sobre morte. O luto é sobre tudo isso. E o que de fato ele é no imaginário da humanidade e na realidade. Tá, então vou tentar contemplar todas essas perguntas aí que vocês me trouxeram. Na verdade, o luto é um processo natural pelo rompimento de um vínculo afetivo importante. Tá? Algo que é importante que você está próximo. O que é o mais comum, que a gente conhece, que nos impacta realmente, é a morte de alguém querido. Pode ser alguém querido próximo que você convive, mas também quando morre um ídolo. Morre alguém muito conhecido. A gente também é impactado, que isso também é chamado do luto coletivo. A gente está mal, fica triste, fala, mas eu nem conheci a pessoa, mas ela faz parte, você criou um vínculo, uma rotina de ver e assistir e estar próximo dessa pessoa. Então tem esse rompimento por morte, mas também, por exemplo, um luto que é bastante desafiador. O luto por um divórcio ou um rompimento por uma relação. Isso também é. É um rompimento, por exemplo, quando alguém muda de cidade. Então é rompimento daquela vida passada. É um rompimento, como isso, um sonho. Eu tinha um sonho, por exemplo, um rompimento de um casamento tem a ver com isso também, né? Ou de um sonho futuro. A gente planejava fazer isso, a gente planejava isso e aquilo. Aposentadoria é um outro tipo que pode se apresentar, um luto, porque eu não tenho mais aquela vida. Então ele tem essa coisa do rompimento do vínculo e tem a ver com outro termo que muito se fala na teoria do luto, que é assim, o rompimento do mundo presumido. O mundo presumido é aquilo que eu estou habituado. Como eu ajo neste mundo, então primeiro tem a ver comigo, então assim, quando eu estou dentro de uma relação, eu estou com aquilo, é uma forma de eu me importar. Quando existe um rompimento, por exemplo, vamos falar por morte, às vezes numa família eu tenho que assumir um novo papel social, entendeu? Porque o meu pai morreu, daí talvez aquele filho tem que assumir um papel de liderança naquilo, ou a viúva tem que assumir os negócios, então tem uma coisa de mudança de papel social. Toda a parte, às vezes, financeira. Ou a parte mesmo assim de definir quem eu sou. Sem essa pessoa, quem que eu passo a ser? Então, é um processo desse mundo presumido. Quem eu sou, o meu entorno que me traz segurança, tudo aquilo foi abalado. Então, não sou só eu e a minha relação. Tudo ao redor é abalado. Inclusive, muitas vezes, o enlutado tem um sentimento de inadequação. Assim, como assim o mundo segue igual, sendo que para mim tudo mudou? Uhum. Então também nesse processo tem uma coisa de se sentir inadequado. Mas o importante de dizer esse processo é um processo natural, ele é desafiador, ele traz muita tristeza e ele traz um monte de sentimentos, às vezes muito contraditórios. Porque também na morte de alguém a pessoa tem uma tristeza profunda, mas dependendo do processo pode ser que traga alívio também. Porque pode ser um processo longo, cansativo, só que daí quando vem um alívio, também vem uma culpa. Como assim eu estou aliviado de essa pessoa ter morrido? Isso são fases? Existem fases do luto? Não, existe uma lenda, né? Existe uma
não é uma lenda, na verdade é uma interpretação errada de uma teoria que fala as fases do luto. Mas isso estava mais relacionado a acompanhar pacientes em fase de final de vida. Então foi uma leitura sobre isso. Ah, tá. E daí se ampliou como se todo luto fosse dessa forma. E isso é muito ruim, inclusive ele causa muito sofrimento, porque as pessoas falam assim, é fase. Então assim, eu tenho que estar vivendo isso. Tipo, epa, eu não estou vivendo isso, está errado. Então eu estou vivendo as fases errado. Ou então eu já tinha passado por isso e de repente eu voltei. Então isso também acaba aprisionando e parece que tem um processo sequencial. Ah, porque eles colocam numa trilha. Numa trilha, né? Porque fala fase é fase 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente as pessoas vão ter 5 elementos, eu quero que você até explique. Elas vão ter esses ou mais, mas alguns convergem e elas vão viver ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ou vivem todos, ou não vive nenhum, ou só vive um, mas... Por isso que um conceito mais atual fala sobre o modelo dual do luto. Que é isso, é um pêndulo. Então tem um momento que você está voltado para a perda, para o rompimento, é um momento que você está sofrendo, que você está chorando, que você está pensando na morte, que você está pensando no relacionamento, você está pensando no que, por exemplo, hoje, né, quando tem grandes catástrofes, a pessoa perdeu sua casa, a pessoa perdeu a memória, perdeu álbuns, perdeu um monte de coisa. Então tem aquele rompimento, aquela dor. Então ela está voltada para essa dor. E depois ela vai para a reconstrução dessa nova vida. Então ela começa a fazer sonhos. Às vezes uns sonhos mais difíceis, que tipo, eu tenho que fazer isso, mas realmente de planejar uma nova vida, uma nova viagem, um novo relacionamento, as novas possibilidades. Quem eu sou agora neste novo formato. Então esse processo ele é dual, ele é um pêndulo. Então você às vezes está mais para esse lado da dor, da composição da vida. Dor, vida. Obviamente, alguns momentos, principalmente... Vocês vão ver que eu vou falar sempre pode, tende, talvez, porque luto é muito individual, cada um vai viver de uma forma. Então não é assim, é desta forma, como às vezes as fases levam a crer que é. E o luto ele não é uma só coisa. Então daí, normalmente, o que pode acontecer no início desse rompimento, a pessoa obviamente está voltada mais para a dor, porque ela está com tudo exposto de dor, literalmente até com dor física, tudo exposto. Então ela está mais na dor do que a vida. E com o tempo ela começa a planejar, e daí de repente ela volta. E pode passar anos, daí ela está vivendo muito mais aqui, né? Nessa elaboração, nessa vida já nova vida. Mas daí uma data pode ativar essa dor, uma data importante. Um aniversário, o Dia das Mães, dos Pais, o Natal, uma música, um cheiro, uma lembrança, ativar, porque no final vira uma ferida aqui dentro da gente, que em algum momento ela pode ser reativada. Então dela toca. Então o luto tem esse processo. Então o luto é uma grande montanha-russa. Cada um vai viver da sua forma. Então, e ele é mais abrangente do que só o rompimento para a morte de alguém. Esse luto, então, eu poderia dizer que ele pode ser eterno? Seria para sempre? Na verdade, as pessoas falam quando acaba o luto. Então, a princípio, o luto não tem um fim. Porque aquilo é uma marca que você carrega. Tem um momento, aquela ferida, sabe? Às vezes você teve uma ferida que realmente cortou, mas fica uma cicatriz. Mas é uma cicatriz que é mais sensível. Que às vezes, dependendo de algum tipo de estímulo... De estímulo, vai doer. Mais ou menos. É o que atualmente o pessoal fala de gatilho? Pode ser mais ou menos isso? Pode ser um gatilho. Pode ser. Pode ser como eu falei, né? Pode ser que você está bem, mas daí você escutou uma música. Você teve um sonho, você sentiu um cheiro. Outro dia eu fui no restaurante... E eu pedi um prato, uma comida, que era minha mãe fazia, e eu comi, era exatamente igual da minha mãe. Memória afetiva. Total. Não que eu comecei a chorar, porque não ativou o luto de uma grande tristeza, mas uma emoção, assim. E eu me emocionei, daí eu chamei o garçom e falei, fala pro chefe que isso aqui tá muito bom. Que me lembrou da minha mãe, eu estou emocionado e tudo mais. Então, acessou uma tristeza, uma alegria, um amor, que também é essa mistura de sentimentos ao mesmo tempo. Então, então são esses gatilhos, né? E então, uma data. A gente acabou de passar pelo Dia das Mães recentemente. Então, o Dia das Mães também ativa muitas pessoas. Então, é isso. Então, a gente carrega isso. Então, o luto não tem um fim. O que normalmente, o que pode acontecer? No primeiro ano, ele tende a ser mais desafiador. Porque daí são as primeiras datas. É o primeiro aniversário 100, é o primeiro Natal 100, é o primeiro Dia das Mães, é o primeiro... Blá, blá, são os primeiros. E o primeiro quer dizer o quê? Eu não sei como eu vou me comportar. Eu não sei o quanto vai doer. Eu não sei como é que vai ser. Eu não quero, estou com medo. Todas as datas... A gente fez uma pesquisa grande no Infinito. Todas as principais datas, desde que a gente começou, a gente faz um post de acolhimento nessa data.
Que tá todo mundo falando Feliz Dia das Mães, festa, e a gente está falando, tem gente sofrendo hoje. Então, para você que está sofrendo, a gente ajuda a pessoa a nomear aquilo que ela está sentindo, validar o que ela está sentindo e dar um repertório. Isso que você está sentindo é por conta disso, disso, disso. Você não é louca, você não é fraca, você não é... Isso faz parte desse processo natural. Porque associa-se muito a isso, né? A palavra Muito. fraco. Julgamento. Você é fraco, julgamento. você não aguenta, já você deu, não já segue. deu, já não faz tempo, né? Vamos passar, vamos. Bola a pra sociedade, frente. bola para frente. A sociedade força. E nessa pesquisa que a gente fez, a gente retirou 2.700 comentários do Instagram e fez uma grande análise do discurso. De que as pessoas estão efetivamente, o que está por trás daquilo que elas estão dizendo. Tá? Então a gente teve o Instituto de Pesquisa que fez uma análise linda, e daí muito que mostrou dessas datas é um medo da chegada. Tipo, vai ter o Natal, um mês antes já começa esse medo de chegar até lá. Então faz parte desse processo também esses sentimentos, são muitos sentimentos juntos. É quase uma adivinhação no futuro, né? Só que ela tem um pensamento catastrófico já em relação a isso. Mas não é tão bom. Você falou duas coisas que me chamam muita atenção. Habitualmente eu sempre falo que eu gosto muito de ler, e eu gosto que as pessoas leiam para que elas tenham mais vocabulário, porque o que você não nomeia não existe. Não é? As coisas só existem quando você dá um nome para elas. Cara, isso que você falou eu achei fantástico, porque eu nunca tinha relacionado isso com sentimento. Total. Repertório. Eu não sei lidar. Depois eu falo, tem um nome. Então o meu trabalho no infinito, que a gente não fala sobre luto, né? A gente fala sobre morte, fala sobre cuidados paliativos. Então, quando eu consigo dar nome, eu dou repertório, com mais repertório, eu tenho ferramenta de enfrentamento. Né? Eu falo sobre situações desafiadoras. Tudo que eu converso é sobre desafio. Se a pessoa não tem repertório, ou seja, argumento, entendimento, fica mais difícil. Em nenhum momento eu estou prometendo que aqui vai ser mais fácil, você não vai sofrer. Não, são situações desafiadoras e são importantes, eu tenho que validar isso. Mas daí, quando eu dou repertório, e com repertório eu vou expondo as pessoas a isso, a esse tema, elas vão lendo mais coisas, elas vão assistindo, ouvindo podcast, elas vão vendo entrevistas, elas assistem as discussões que eu faço de cinema, que eu faço no jantar. Eu vou dando repertório. Daí, quando ela vive isso, é mais fácil. Eu falo que também, ao mesmo tempo, ela vai criando uma musculatura emocional. Vocês cuidam disso na fisioterapia? Musculatura, o músculo da emoção? Isso também é. No atendimento, é que como eu lido com paciente com dor crônica, o contexto da dinâmica do atendimento ele é muito importante. Então eu estudo bastante isso e de alguma forma a gente acessa um pouco isso, o suficiente para entender que eu preciso encaminhá-la para um outro profissional. Não, mas tudo bem, mas você nomeia, você reconhece, você valida isso. E eu acho que ainda bem que você não tenta ser um psicólogo, mas de você dar o espaço para ela. Eu vou trazer um pouco de cuidados paliativos, né? Que a força é a equipe multiprofissional. E às vezes, realmente, numa sessão de fisioterapia, o paciente se abre, porque tem uma coisa mais da intimidade, você tem um tempo maior, e muitas vezes ele vai trazer ali medos, desejos, limites, dúvidas, angústias para vocês. Então, de você validar e não minimizar isso, e daí acionar outro profissional. Quando levanta o dedinho, você pode terminar de falar. Só pra falar que eu tenho uma dúvida. Tá bom? Que o João geralmente antecipa. Porra, como assim? Olha, você vai ver. Eu não vou alinhar alguma convidados que quando ele tá aqui assim, ó. Entendi. É porque ele quer falar algo depois. É que ele é tão acelerado que ele não consegue. Eu vou olhar só pra você agora porque ele tá me constrangendo. Então, tira a tônica, Eric. Cancela a tônica. Põe açúcar na tônica. Não, dá essa com açúcar, que é pra surpreender. Essa pergunta vem no contexto que você me ensinou uma coisa agora, que é esse universo presumido. Que é sobre o ambiente que nós já estamos... Mundo presumido. O meu é maior um pouquinho. Seu universo. Expandiu. Mas tudo bem, isso também. Mas esse mundo presumido, ele mostra que você quer continuar muitas vezes naquilo que você está habituado. Bom ou ruim. Eu queria entender algumas coisas com alguns exemplos, porque eu não sei nem construir essa pergunta. Quando a pessoa, por exemplo, perde uma pessoa muito querida e ela mantém o quarto exatamente como tá, não quer doar roupa, não quer doar nada. Eu tinha pacientes que, inclusive, eles continuavam fazendo o almoço para a quantidade de pessoas que não estão mais ali, inclusive servindo. Eu vejo também pessoas que têm alguma questão com relacionamentos e, de repente, elas não importam que aquilo foi ruim um período, elas não conseguem abrir mão daquilo. Você entende? Aquele mundo presumido, ele não é bom para ela. E ainda assim, ela quer, de fato, mantê-lo. Como que isso ocorre com o luto? O que acontece é o seguinte, às vezes a única coisa que a pessoa tem ainda, o que ela tem medo de perder é assim,
eu preciso... A dor é a única coisa que me mantém vinculada a essa pessoa. O repertório que ela tem naquele momento, a dor me faz manter conectada a essa pessoa. E se eu parar de sofrer, será que eu esqueço? Então, muitas vezes é por isso, por falta de repertório, será de que apoio. Eu estou sendo errado? Muitas vezes Né? Culpa, eu tenho que fazer Culpa, isso. Então, primeiro, mas acho que a grande questão, assim, às vezes, assim, a pessoa às vezes tem um apego nesse sofrimento, porque assim, é a única coisa que me mantém conectado. E se eu parar de sofrer, será que eu vou esquecer? Tem muito assim de eu parar de ouvir. Eu não sei se eu lembro a voz dessa pessoa, não sei se eu. Então, a pessoa se mantém. E isso pode ser um período. E aquilo que eu falei, né? Aquele pêndulo dual, né? De que vai para dor e para recuperação. Então, se a pessoa... E isso é um processo natural. O que pode acontecer? Existem pessoas que podem estacionar nessa dor. Só a dor. Que não consegue reorganizar a sua vida. Que daí isso pode ser chamado de um luto crônico. Que a pessoa só está nesse lugar. Isso em torno de 15%, 20% da população pode desenvolver isso, dependendo do tipo da pessoa, do repertório que ela tem, da história, do tipo de relação, por várias questões. Daí talvez ela precise de uma intervenção de um profissional especialista em luto para ajudar ela nesse processo. Tá? Sobre a questão do quarto. E também daí tudo tem que avaliar o contexto. O quanto aquilo está servindo ou o quanto aquilo está atrapalhando. Eu conheço pessoas, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que faleceu há 1 ano e pouco, eu sou muito próximo da mãe, ela mantém o quarto. Está lá, lindo, mas ela mantém o quarto. Não é um lugar de dor, é um lugar onde ela deixa a luz entrar, ela acende os incensos que a filha acendia, é um lugar... Quando vem os sobrinhos dormem lá. Então tem não virou é um lugar sagrado para ela, mas não é um lugar intocável. Tem servido. Pode ser que chegue um momento que ela fala, bom, agora vamos dar uma outra... Então, assim, ali quando eu olho e vejo aquilo, me parece um processo natural. Então, também, de novo, eu não quero de forma alguma aqui estabelecer isso é errado, isso é certo. É muito individual, mas acho que um ponto de atenção é o quanto que isso está bloqueando a pessoa a sair desse lugar. E é digno também esse medo. E se eu parar de sofrer, será que eu vou esquecer? Então também no processo a pessoa vai descobrindo, porque a gente fala assim, no luto, né, na vida a gente está acostumado com a pessoa ali fora. A minha conexão é ela aqui no relacionamento. E com a morte da pessoa, em algum momento eu vou descobrir o quão presente ela está dentro de mim. Através das memórias, através do hábito que você tem, de muitas coisas. Mas esse processo é um processo que vai acontecendo. Então, por exemplo, tem um tempo que você lembra da pessoa e você só chora. E de repente vai ter um dia que você lembra e você vai rir. E fala, aconteceu. Só que isso é um tempo. E o tempo, não o tempo cronológico, é o tempo, não é do Cronos, é o Kairos, é o tempo das coisas que isso surge. Ele está me cortando. Ei, Ricardo. Eu fiz tão leve o dedo agora. Ele ficou envergonhado. Assim, eu fingi que eu nem levantei o dedo, ó. Eu tava só coçando aqui, ó. Eu nunca me diverti tanto no podcast, eu preciso dizer. Cara, eu tô disse. É que a gente chegou, rolou uma intimidade, não sei da onde, irmão. Bate a caneca aqui. Olha lá. E nem tem, viu? Nem tem só tônica, não tem o gin, hein? Ainda, né? Dá pra providenciar? Pede aí entra aí no Zé Delivery. O gin. Você tá trazendo coisas que são fantásticas, que tá na realidade de um monte de pessoas, mas nós nunca olhamos para ela com essas lentes. Dito isso, habitualmente a humanidade ela quer, a gente espera, né, que as pessoas querem ajudar aquele próximo que está sofrendo. Uhum. Só que essa ajuda, ela se torna às vezes um sentimento de incapacidade, ela às vezes se torna um passar do limite. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o papel, como pensar no papel do melhor amigo, do colega, daquela pessoa que está ali para gerar um conforto, abraçar. Uhum. Ótimo. Eu posso ótimo. exemplificar nisso que ele falou? Como você também abriu um pouco da sua história, abrindo um pouquinho aqui da minha. Mesmo 1 ano foram 3 perdas. Né? Minha avó faleceu, já estava mais velhinha mesmo, com uma idade mais avançada, e foi bem rápido. Ela ficou tinha problemas já respiratórios. Em questão de, eu não lembro se foi 4 ou 5 dias, ela veio a falecer. E não foi, entre aspas, tão difícil para a família, porque
já se esperava. Já se esperava, né? Vamos guardar essa parte. Minha esposa, à época, grávida, e perdeu uma gestação logo na sequência. E logo depois, na sequência também, uma cachorrinha com 13 anos, convivendo todos os dias, veio a falecer também. O mais impressionante de tudo, parece que o sofrimento maior foi na cachorrinha do que na avó e do que também na perda gestacional, porque foi uma perda gestacional de 6 semanas, sabendo que só estava 2 semanas grávida, porque no primeiro mês nem se sabia que estava, né? Existe também essa intensidade em relação ao tipo de morte, ao tipo que aconteceu, e também, pegando no que ele falou, na perda gestacional vinha muito assim, porque Deus quis. Era para ser, entendeu? Então, até onde isso pode ajudar, onde isso pode atrapalhar alguém querer ser solidário. A gente entende que as pessoas não querem ser ruins, mas a gente precisa entender melhor de como abordar as pessoas nesses momentos. Sim. Antes de mais nada, sinto muito pelas suas perdas, que são importantes, assim. Acho que também no teu exemplo traz isso, né? Que são 3 coisas completamente diferentes, mas que acabam tendo um impacto muito, cada uma de uma forma. Sim. Muitas vezes o luto pet, ele é minimizado. As pessoas falam, é um cachorro, vai, né? Até é minimizado. E hoje a gente sabe, cada vez mais o pet, ele é um membro da família, de companhia, de ocupar um espaço na nossa rotina muito... Olha aí. Foi essa aqui que faleceu. Entendi. Esses a 3 gente tá ainda vendo as tão... fotos aqui. Para quem tá ouvindo, o João tá mostrando a foto. E então tem, porque faz parte da rotina e tem um impacto muito grande e não validado. E às vezes até a gente acha, como assim? Você me falou, eu acabei sofrendo mais pela minha cachorrinha, até você estranhando. Sim. Como assim que eu sofri mais por isso do que pela minha avó? Será que tem alguma coisa errada? Não, é totalmente válido. Às vezes eu me perguntei, nossa, será que eu não gostava da minha avó? Mas, pá, eu convivi com ela a vida inteira. Lógico, ela tá, porque também faz, lembra a história do mundo presumido? Sim. Do mundo que eu tô acostumado, do mundo que me define. O mundo presumido é um pouco do mundo que me define, quem eu sou quanto isso. A rotina, o dia a dia. Porque eu pensava assim... Pô, ela foi, mas esperava-se ir. Já os outros foram mais bruscamente. Lógico. Entendeu? Então eu senti que poderia ter sido por isso. Então, e ela estava mais parte do seu dia a dia. Tem várias questões que podem impactar isso tudo. E também ao contrário. Às vezes as pessoas são julgadas. Assim, a minha avó de 99 anos morreu. Eu tô 10 pessoas. Ela já... A pessoa está sofrendo. Então, acho que... e também na luta de perda, no luto da perda gestacional também tem muito... mas você nem conhecia. Sim. São frases péssimas. Você não conhece... era muito cedo. Deus não quis. Você não chegou a pegar amor. Tem frases... Você não foi pai. Você não foi... Você não foi pai. Não foi pai. Não, mas aí é uma frase do... Aí não é a frase bosta, né? Cara, mas o que mais... Não, essa você não foi pai, Total. A pessoa é um filho Se eu puxar meu direct aqui da época, que isso foi, já faz uns 3 anos, cara, é assustador cada coisa. Então, tem muitas coisas. Pelo menos no meu ponto de vista, né? Porque sou eu que estou sentindo. Você está sofrendo, é você. Daí, então tem muito. Assim, o que a gente mais tem é isso. Por quê? Falta de repertório. Porque as pessoas não sabem como agir. E falta dessa musculatura emocional, de ficar confortável na situação. Porque você chorando, você sofrendo, também para mim me causa um desconforto. Então eu quero que você pare de sofrer, que você fique logo, porque é chato. Vamos ser legal. Então também a gente tem umas coisas de acelerar o desconforto. Para de sofrer, porque também o seu sofrimento eu não sei sustentar, eu não sei o que fazer. Então é por falta de repertório e de experiência. A gente não é educado, a gente é muito mal educado para falar sobre morte, para falar sobre luto, regras de etiqueta. Então é um pouco isso. Então, o que deve ser feito? Primeiro, não minimizar a dor. Entender que a pessoa está sofrendo. Na falta do que não falar... Porque assim, não existe... Tem até um texto lindo do Manuel de Barros, que é super comprido, mas ele fala assim, que palavra... Era a história de uma mãe que perdeu o filho. Repentinamente. Ele fala assim, que palavra seria possível eu dizer para essa mãe que fosse capaz de diminuir a dor? Existe alguma palavra que a pessoa está lá sofrendo muito, tipo assim, não, fique bem. Falar fique bem, a pessoa fica bem. Não chore, ou não sofra, ou ela foi velhinha. Você acha que isso de alguma forma ajuda a aliviar? Não alivia. Só que isso também acaba jogando para a pessoa também uma camada a mais de sofrimento. Fala, puta, então eu não devia estar sofrendo? É cachorrinho, então eu estou errado. Então assim, essas frases acabam
A pessoa já está num processo de dor e de sofrimento e essas frases acabam colocando a pessoa ainda mais em sofrimento e com mais culpa. Então, o processo eu não sei nem o que dizer, mas eu tô aqui para você. Eu vim aqui te trazer o meu amor, eu vim aqui te trazer minha amizade. Porra, eu nem consigo saber o que você está sofrendo, mas, conta comigo, eu tô aqui. E às vezes atitude, é isso, atitude, mandar um dia, você sabe o que a pessoa gosta. Você fala, eu passei aqui e eu tô te mandando uma comida, eu fiz a compra para você. Eu tô indo aí te ajudar, nananã. Eu tô indo no parque, você quer ir comigo? E eu vou sempre te chamar. Uma outra coisa que eu acho importante, às vezes também nesse começo, mandar uma mensagem e também dizer para a pessoa assim, não se sinta obrigado a responder essa mensagem, tá bom? Eu só quero que você saiba que eu tô pensando em você. Às vezes eu tô pensando que só tô te dizendo que eu tô pensando em você, amigo, eu tô aqui. Um abraço. Porque também você vai perguntar, como é que você tá? Tipo, ela não aguenta mais falar, não tô bem. Então às vezes é só falar, eu tô aqui. É só falar, Então tem uma coisa que eu também gosto muito de pensar, e também tá nesse mesmo texto do Manuel de Barros, que ele fala assim, eu não vou falar o fim, porque senão vai dar um spoiler do texto que é bem lindo, que fala, eu não quis atropelar a sua dor. Que é isso, tá? Às vezes essas frases atropelam, machucam a dor da pessoa. Então, assim, qual é esse ponto limite que eu falo, eu tô aqui, lembra de mim, confia em mim, que a pessoa se sinta validada, se sinta amada, mas também não sufocada. Então, eu tô por aqui, então, de vez em quando, e também não... E um perigo, a gente projetar, a gente se projetar naquela situação. Se o meu cachorro morrer, é assim que eu vou sentir. Se a minha avó morrer, ou quando, não, se não, porque vai, né? Quando a minha avó morrer, quando meu filho morrer, quando, eu vou estar arrasado, ou eu vou estar de boa. E daí eu espero que você se comporte como eu acho que eu iria me comportar. Então também isso é uma coisa. Então assim, é uma questão de como, é uma atitude mais mesmo de compaixão mesmo. Como é que eu só sustento esse espaço? Eu tô aqui. E como que a gente entende que... Como que você consegue fazer com que a pessoa consiga perceber a necessidade de buscar uma ajuda profissional? E quando que nós entendemos, acredito eu que a ajuda profissional ela é necessária antes de qualquer coisa. Acho que só se você sair na rua, não precisa nem sair na rua, liga a TV que você vai entender que a ajuda profissional é necessária. Sim. Mas principalmente nesse momento, como que eu consigo mostrar para a pessoa, né? Poxa, talvez... fosse legal debater algumas coisas que você sente com uma visão profissional também. De novo, temos que tomar cuidado. Porque, como eu falei, né, o processo do luto é um processo natural. Você acabou de sofrer algo muito difícil. Tá tudo bem se está sofrendo. Tá tudo certo você tá chorando. Tá tudo certo você não tá conseguindo dormir. Tá tudo certo você não conseguir sair da cama. Tá tudo certo. Tem um processo que... Por isso você tem que estar por perto. Eu gosto de pensar muito no corpo mesmo, porque a gente está falando de uma coisa que não é tangível. Então, se a gente sofreu um atropelamento, caiu de bicicleta e capotou, você está todo estrupiado, você não consegue se mexer, você está ali. E o que você tem que fazer? Tem que cuidar das feridas, mas você tem que dar um tempo, para o tempo acontecer. De novo, o tempo, que vai durar um tempo. Então, é estar por perto e entender isso. Quando você vê que essa pessoa não está conseguindo sair desse lugar, já foi passando um tempo, e não sai de forma alguma, daí talvez sim seja. Mas não existe um tempo pré-definido? Não existe. Que, sei lá, algum estudo que julga um tempo médio? Não, como eu falei, o primeiro ano mais difícil. Quando eu falei, o primeiro ano é um ano mais desafiador. Tá. Pode ser um ano mais desafiador, tá? Mas varia muito para essa pessoa. E se a pessoa está muito estagnada, então assim, daí como é que está a saúde dela? Daí assim, essa pessoa não está conseguindo comer mesmo, nada, não está aceitando nada. Ela começa talvez ter ideação suicida. Ela começa a perder o sentido na vida, perder o sentido da vida. Então são sinais que você tem que estar observando. Por isso que é importante estar perto, sem atropelar, mas estar atento. E daí começar a trazer isso. Mas, de novo, daí como fazer isso? Também acho que isso que a gente está fazendo aqui. As pessoas já começarem a ter no seu repertório, de falar, tá difícil demais. Eu acho que isso que a gente tinha que aprender. Quando tiver muito difícil, pede ajuda. Então, que a gente não tem muito esse hábito. Então, como é que a gente começa a praticar já, no dia a dia, pedir ajuda?
Então, eu não tenho uma resposta única para essa pergunta, porque ela é muito complexa, depende muito de caso a caso, entendeu? Mas primeiro respeitar que porque também o que a gente tende a fazer acabou de acontecer, a pessoa está chorando, vamos dar um remédio para essa pessoa. Uma vez eu participei de um processo também de pessoas conhecidas, de uma morte muito pesada. Não foi uma coisa totalmente não esperada e tudo mais, e daí já vieram, não precisamos dar um remédio para ela. Eu olhei e falei, não, ela está bem, ela está sofrendo, mas ela precisa entender que isso aconteceu. Então não é que eu também estava sendo tem que sofrer. Não, mas ela tá, eu estou vendo ela agir, eu estou vendo ela falar, eu estou com sede, eu estou vendo ela chorar, mas também... Então, eu tenho que respeitar isso. Se eu já vou ali também, daí eu também estou roubando daquela pessoa a oportunidade. Ela precisa viver aquilo porque essa é a nova realidade. E se eu mascarar ou minimizar, isso vai atrapalhar esse processo, porque para o luto eu preciso entender o que aconteceu. E ele é tão violento e tem uma coisa cognitiva de eu entender, tem uma coisa emocional, tem uma coisa estrutural. Então impacta a gente, abala a gente em muitas camadas. Então, por exemplo, num velório, que a gente viveu isso muito no Covid, de não ter as cerimônias. Então eu acho que muitas pessoas... O falecimento da minha avó foi na época, não foi pelo Covid, mas foi na época do Covid, mas daí, foi todo o procedimento igual do Covid. E daí vocês foram roubados. Também é mais uma violência de você poder ir honrar aquela pessoa. Toda não pôde ir. Foram 10 pessoas apenas. Então, e daí, né, o que teve também foi sem direito assim, a velório, né? Total. Diretamente o sepultamento. E daí as pessoas começaram também a entender, falaram, é importante, né? Porque antes você falava, não, velório, não vou... Não. Daí as pessoas viram, como assim? Ele não pôde velar a mãe, não pôde velar a avó. Então, e a importância também dos rituais, a gente vive de rituais, né? A gente né, uma cultura de rituais. E esse ritual, apesar de difícil e desafiador, mas ele ali, primeiro ele traz informações concretas, símbolos físicos de um caixão, um corpo, um cheiro de flor, a flor, tudo aquilo. São símbolos que vão me ajudando a entender que aquilo aconteceu. Estímulos. É um lugar onde eu tenho total autorização da sociedade para eu expressar meus sentimentos. Eu posso ali chorar. Eu posso ali. Talvez fora, ainda mais para o homem, fora dali, talvez ele não possa chorar. Ali ele vai poder chorar. É ali onde você vai receber amor. Que daí são as compressas para ajudar eu sanar essa dor, sabe? Compressas mesmo disso, de amor, de cuidado e tudo mais. Então, esses processos rituais ajudam muito nessa... Em outras culturas, pelo menos eu já vi algumas coisas, mas não sei nem dizer qual, que há festas em relação à morte de uma pessoa e não que nós vivemos no padrão, digamos, no Brasil, que é esse velório, todo mundo ali chorando, se abraçando, é uma coisa... entre aspas, mais anima. Ali também existe um processo de luto ou é totalmente diferente? Não, é uma forma de elaborar, é um outro entendimento, mas não é que é festa e não tem sofrimento. Eles não colocam o sofrimento para debaixo do tapete. Eu tive agora o ano passado no México, fui viver o Dia dos Muertos. Isso! Que é super tradicional lá, Muertos, isso. Que é lindo, é super bonito, ele é festivo. Tem uma coisa que é muito simbólica. Onde você anda na cidade? Eu fui para Oaxaca, que é muito típico a festa. Você vai andando, tem todos os altares. Eles montam os altares, colocam foto da pessoa que morreu e coloca flor, algumas comidas típicas, a bebida. Tipo, no teu altar vai ter uma tônica. Entendeu? E o gin? O gin também. Pelo amor de Deus, João, vai junto. Não deixa ele pôr sua tônica, não. Tônica, gin, vai ter as bebidas. Não põe vinho. Não põe vinho. Vou começar. Você não vai ter alergia mais. Então não tem problema. Qualquer coisa, põe café no meu, tá? Tá, põe café. Fechou. Cafezinho. Se você vacilar, eu vou pôr açúcar. Não vacila, não. Então tem tudo aquilo, assim, vai montando. Então primeira coisa que para mim foi impressionante, porque assim, aqui a gente está todo mundo, né? Aqui, nós aqui, pessoas assistindo a gente, mas eu não estou vendo quem são as pessoas por quem você tem uma tristeza ou luto. Eu não vejo as suas, eu não vejo as delas. Mas você já falou coisas que estamos vivendo agora. Agora, então, mas daí lá, quando você olha, você fala assim, nossa, olha como o luto impacta todo mundo. Então já fica a mesma coisa óbvia. E quando você vai para o cemitério, que daí você vai à noite, é uma festa no cemitério, que é linda, super bonita, cheia de flor, as pessoas festejando, e as pessoas levam, tipo, cadeira de praia, e a família inteira senta em volta do túmulo.
E levam comida e passam a noite inteira conversando e lembrando, e levam violão. E, ao mesmo tempo, tem algumas lápides assim que tem uma pessoa sentada e triste. Então, ali eu vi as duas coisas. Não é um ou outro, é o e. É tristeza e alegria junto. Então, é uma forma de elaborar. Porque, que, de novo, é uma narrativa que a gente tem, que a gente precisa de narrativa, né? Histórias para a gente poder elaborar. Então, quando, por exemplo, daí agora eu vou trazer cuidados paliativos. Quando uma pessoa ela chega ao final de vida em cuidados paliativos com dignidade, eu tenho no meu repertório e falo assim, ele foi muito bem cuidado. Não sofreu, a equipe era muito uma querida. Tinha um fisioterapeuta que era muito cheio de graça, isso eu não gosto, mas... Eu fiz uma piadinha com você, tá? Da tua meia. Ah, tá. É que por paliativos eu não pego, pô. Fisioterapeuta. Não, tem fisioterapeuta no equipe multifuncional. Eu pensei que você falou do Daniel. Não. Você falou que não gosta do Daniel Alveres, que eu entendi, né? Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele. Só isso que eu entendi. Esse é o corte, Não, por exemplo, daí eu tenho essa narrativa de como as equipes, tipo, como ela foi cuidada. Daí tem algum profissional, aquele profissional foi tão cuidadoso. Teve aquela enfermeira, teve... Tudo isso é uma narrativa que eu crio e me ajuda nesse luto. Porque imagina daí essa história, morreu, mas fala assim, ele foi muito mal cuidado. Ficou no corredor, sofreu, ninguém falava, ninguém me ouviu. Então isso, a narrativa fica mais difícil de eu não ter essa compressa gostosinha, quentinha, para me ajudar nesse processo. No México, especificamente nisso, na narrativa o que é? Eles acreditam que nessa data as almas voltam, são lembradas, elas vêm para festejar, que elas estão vivendo em um outro plano, e depois que acaba elas vão embora. E que elas seguem vivas. Então eu tenho um papel, porque se ela for lembrada, ela segue viva. E depois eu fui num outro cemitério lá, na mesma cidade, na mesma noite, deram um cemitério muito mais antigo, de 1900 e pouco. E lá tinha algumas lápides que não tinha ninguém da família, não tinha nada. Daí eu falei, aqui, conforme essa cultura... são pessoas que realmente morreram agora. Que não tinha ninguém lembrando. O filme da Disney, da animação, que é maravilhoso. Viva, a vida é uma festa. Então ele não está ignorando esse sentimento, mas é uma outra forma de incluir essa celebração nessa tristeza. Então eles não reprimem que morreu, está tudo bem. É mais um fato. Não, inclusive é uma coisa muito importante. Mas eles também festejam, porque é um reencontro. Essa noite é um reencontro. É um momento de estar junto. Tem um momento que eles armam, que eles montam, que é venham almas, venham, a festa começou. E tem um momento que eles se despedem. Obrigado, daí eles desmontam e falam, foi. Tanto é que para mim foi muito forte. Eu senti coisas lá que depois eu fiquei pensando. Eu falei, tá essa cidade inteira chamando... Entendeu? Eu senti que eu fiquei uma semana meio num estado meio intermediário, assim, meio grogue, assim, porque é muito forte, energeticamente, assim, né? Mas daí, obviamente, cada um tem sua crença, cada um tem, né? Mas eles não estão invalidando o luto, eles não estão invalidando o sofrimento, eles estão só incluindo mais uma forma. E daí tem, por exemplo, aqui no Brasil tem o Kairos. Kairos não, Quarupi, falei Kairos. O Quarupi, que é uma festa em algumas tribos indígenas, que é uma vez por ano, tem uma grande celebração dos mortos. Então são várias fases. Então tem um momento que eles dançam pra caramba, que eles celebram. Tem um momento que eles choram pra caramba. Tem um momento que eles lutam. Não é nessa ordem, eu não sei exatamente, eu não fui ainda participar. Mas tem todo um ritual para isso. Em outros lugares eles mantêm o corpo da pessoa junto durante anos. Então cada um tem a sua cultura. O que eu trabalho para falar é que a gente pode incluir, a gente não precisa ser refém só de uma tradição, que a gente pode incluir narrativas que possam te ajudar nesse processo, entendeu? De como que isso pode ser feito, por exemplo, de fazer uma cerimônia, um velório, que não seja só pro forma, que eu possa fazer alguma coisa personalizada para aquela pessoa, que eu possa convidar as pessoas para falarem sobre ela, para homenagear aquela pessoa, que eu possa ter comidas que lembrem essa pessoa, tipo, quem foi essa pessoa e como que eu posso honrar ela aqui esse dia. Então a gente pode também criar coisas a partir disso que podem nos trazer conforto. Tom, quando que a impermanência marcou a sua vida? Olha, na verdade, acho que ela faz parte da minha vida desde sempre. Eu sempre tive muito medo da morte, principalmente da morte dos meus pais. Então, isso foi meio uma coisa que balizou e definiu a minha vida, esse medo. Eu me lembro que todo Natal, que é um ritual,
era um momento que eu sempre me emocionava, a gente se abraçava, eu chorava desde pequeno. Isso depois de muito tempo na terapia eu fui entender que para mim era um momento que eu celebrava, me dava um alívio, então era uma emoção de tipo, ai, que bom, meus pais não morreram, e era um choro de, acho que eles vão estar aqui o ano que vem. Eu vivia com esse medo me pautou durante muito tempo. E até depois da vida adulta, que também já não fazia muito mais sentido, mas ainda fazia. E depois, efetivamente, quando aconteceu, quando a minha mãe morreu, que foi a primeira morte que eu tinha muito medo, o meu primeiro ano de terapia para isso foi, eu não estou sofrendo como eu deveria estar sofrendo. Eu acho que eu não amava minha mãe. Porque o que eu imaginava como eu estaria desde 5, 6 anos era, a minha vida vai acabar. Só que era um menino de 5, 6 anos que daí cristalizou esse pensamento. E depois eu, minha vida estava formada. Eu tinha uma tristeza, mas não era aquilo que minha vida acabou. Então foi muito para entender e me perdoar dessa minha culpa. Então foi aí que começou. E daí viver isso com o Du, o meu primo, porque daí com o Du, o que aconteceu? Ele estava já numa fase bastante adiantada e a família, todo mundo em volta, amigos, é isso também, de não olhar para o que está acontecendo. É só, vai dar certo, fé, e que está tudo certo. A gente tem que torcer. É uma forma de negação total. De não olhar, quando você não olha para efetivamente o que está acontecendo. Então não precisa também ser só realista e não ter esperança. Mas são as duas coisas. Então assim, está acontecendo também. Porque o problema da negação é que ela acaba trazendo sofrimento de conversas que não estão só acontecendo. E foi que eu comecei a ter conversas com ele, de ter coragem de fazer algumas perguntas que daí mudaram. Eu lembro o primeiro dia que eu perguntei para ele, Du, você está com medo de morrer? E eu perguntei e meio que me arrependi. Eu falei, desculpa, não devia ter te perguntado. Ele falou, não, fala comigo sobre isso. Ninguém quer conversar comigo. E ele falou, eu sei que isso está acontecendo, eu preciso conversar com alguém. Então a gente começou a conversar sobre isso. E sobre várias outras conversas cascudas, assim, difíceis. Mas que isso também trouxe pra gente muito mais intimidade, muito mais parceria. Ele sabia que ele podia trazer para mim questões e que eu não ia julgar. Ou falar, não, para de pensar nisso. Bate na madeira, vira a boca para lá, vai dar certo, reza. Não. Tá? E sobre esse tratamento, a quimioterapia, será que tá fazendo sentido ou tá na hora de parar? Tá mais te fazendo bem ou mais te fazendo mal? O que você quer, o que você não quer, limites. Então, foi aí que daí eu fui viver, daí com a minha mãe foi um medo. Com o Du eu vivi o processo da gente conversar. Eu estava com ele durante o processo finitude dele. E depois olhando para o meu pai, olhando o meu pai, 86 anos, com Parkinson, da morte da minha mãe fazia 3 anos, a vida sem muito significado, mas você vendo uma decadência, assim, né? Isso está acontecendo. E daí eu comecei a ter conversas com meu pai sobre a morte dele. Então, algumas perguntas que eu fiz que foram muito importantes para, na fase final, eu realmente poder cuidar dele e oferecer aquilo que era possível de oferecer para o que ele gostaria que fosse feito. As pessoas, ao processo de envelhecimento, elas vão aceitando melhor a morte, de alguma forma? Depende. Porque a gente é muito complexo, né? A gente, assim, somos, que nem vocês têm, provavelmente a mesma idade ou próximo disso, não necessariamente por causa disso vocês pensam igual. Então, depende muito. Existem pessoas mais velhas que conseguem olhar para isso com mais naturalidade e tem outras que não querem olhar para isso de forma alguma. Não quero conversar sobre isso. Quando até filhos querem falar, pai, o que você quer? Cremar? Não quero conversar sobre isso. E tem outros que querem conversar e daí os filhos não querem. Então, é muito particular. Sabe que sobre isso, uma questão particular, né? Quando meu pai faleceu, minha mãe estava internada. Uhum. E... enfim, não vai nem saber o que eu falei. Porque se soubesse, não poderia estar falando. E outras pessoas próximas da minha família, que são família, não estavam presentes de forma alguma. Zero. E eu que tive que decidir. Cara, eu me senti muito mal de ter que decidir pelo que eu não sabia se meu pai queria ou não. Né? Mas eu falei, eu que tô aqui, eu que vou decidir. Se alguém falar uma coisa depois pra mim, eu falo, você não tava lá, e acabou. Porque eu sou mais prático. Mas o peso disso foi surreal. Foi surreal o peso disso. Tal qual o peso de meu pai jovem, 64 anos, super bem. Em teoria não aparentava ter nada, né? Trabalhando, o dia inteiro foi entrega, carregando coisas, aquela história toda. Interno ele com a gente lá na Santa Casa na quinta-feira. Na terça-feira a gente conversa com a equipe. E ele, lúcido, conversando com a gente, mas enfim. E aí, se seu pai parar,
Falei, cara, eu entendo que, mesmo que ele tava tudo bem, se ele é um cardiopata crônico, se ele tava com um hepatopata que a gente não sabia, ele tem problemas renais, uma série de elementos, se ele parar, meu, é o momento, ok. Só que você falar isso... Opa! Tipo, e você... Na minha cabeça eu pensei assim, eu não sou o mais velho, eu não sou... Enfim. Não tem autoridade pra isso. Cara, foi um peso surreal. E por muito tempo, enquanto eu estava com meus amigos, eu falava, parte do meu sofrimento hoje é do peso que eu senti nisso, mas como eu sou um cara prático, eu vou resolver. E aí depois, às vezes, quando eu me sinto de alguma forma culpado, eu penso assim, não, peraí, voltando lá e vendo tudo que eu tava vivendo, cara, eu fiz o melhor. Aquele momento foi a melhor decisão que você tomou com os recursos que você tinha. Aquele momento, né? Mas dito isso, vem a pergunta que eu quero. Mas deixa só, então, claro. guarda isso aí, eu já venho. Só para contar também uma experiência com o meu pai. Então, meu pai teve no final de vida duas internações importantes. Teve uma que ele quase morreu. E estava numa fase muito crítica. Ele estava com um problema no intestino e que talvez tivesse que fazer uma cirurgia. Se ele não estava avaliando, talvez tenha, vamos avaliar, vamos fazer lavagem, todas aquelas coisas, super complexo. Mas a gente sabe que uma cirurgia, abrir a barriga, fazer intestino, é muito invasiva, a chance de infecção é altíssima, a recuperação é muito difícil e a gente quer tomar decisão. 86 anos, faz ou não faz essa cirurgia? E a gente nunca tinha conversado sobre isso. Então estava lá eu e meus irmãos, ainda bem que eu não estava sozinho, estava eu e meus irmãos para tomar uma decisão. Tudo deu certo, ele não teve que fazer a cirurgia. Então, que alívio. Daí ele voltou para casa, estava melhor, consciente. Daí eu perguntei, pai, o senhor lembra o que aconteceu? Não lembro muita coisa, eu lembro só do barulho, era muito barulho. Era o hospital do interior, que é péssimo. O chão é de porcelana, mas aquelas antigas, daí vai passando a máquina e vai fazendo pá, 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 pá. Era um barulheiro, é horrível. Filme de terror. Tipo terror, total. Ele falou, eu lembro disso, tal. Daí eu contei sobre a cirurgia, sobre a possibilidade da cirurgia. Falei, se acontecer de novo, o que a gente faz? A gente faz a cirurgia ou deixa acontecer? Deixa acontecer. Não me coloque nesse tipo de situação. Tá bom, não sabia. Então ele me deu a informação. Então por isso que é importante a gente conseguir ir abrindo essas informações. 10 pessoas, tá bom, mas como é que eu abro essa informação? Como é que eu abro uma conversa com meu pai? Usa a gente como desculpa. Eu estava escutando um podcast, estavam falando sobre isso. Daí eu pensei que eu acho que eu quero ser cremado. O que você acha, pai? Entendeu? Você tira um pouco da pressão, você está falando sobre um evento, sobre um podcast, sobre um filme, sobre uma novela. Então usa também as oportunidades, porque a morte está toda hora na TV, na novela, no rádio. Usa isso. Se fosse com o senhor, o que você queria? Você tira um pouco da pressão. Como se fosse um storytelling. Você conta uma situação de um terceiro, você se inclui e pergunta, inclui a pessoa e depois acha ela vai te dando elementos, se ela é resistente, e daí você pode ir aprofundando. Então, e daí, quando a pessoa faz isso, então se tem alguém aqui que ela conte para as pessoas ao redor os desejos que ela tem, ela também é um ato de amor. Porque se seu pai tivesse te dito isso, se você tivesse esse tipo de conversa, que nem com meu pai, as coisas que eu fiz, depois eu falava assim, estou cuidando dele. Eu fiz o que ele me pediu. Então isso também, de novo, a narrativa para o luto me traz conforto. Eu fiz o que ele me pediu. Então eu não fico com, será que eu tomei a decisão certa? Não, eu fiz o que ele pediu. Mesmo que eu não concorde, por exemplo. Entendeu? Foi eu que levantei o dedo, nunca levantei o dedo, levantou o dedinho que aqui, isso, velho. olha. Ô Tom, quero pedir desculpa pela situação que ele tá te colocando nesse constrangido momento. aqui. Eu não tenho o que fazer. Eric, Você acredita que eu assume nunca aqui, fiz vai isso? ter que... Foi a primeira vez, cara. Não, mas você viu, você levantou o dedo e eu falei assim, não, ainda não é a pergunta. Você viu ainda dele? Você ainda cortou Tá ó. muito louco. Não, teve uma vez que eu perguntei e Eu tô meio você entrou folgado com aqui. outra pergunta que demorou 2 horas, cara. E mandou pra ele também. Tá loucura hoje. Mudou essa rotina. É que você aqui. falou a palavra Pega o gin. dúvida. A dúvida, por ele não saber o que realmente o pai queria de fato. Como é essa questão da dúvida, pensando também no luto, por exemplo, de mães que têm que tem um filho sequestrado, perdido, pessoas que, né, que somem de alguma forma. Como que é essa relação da pessoa viver em dúvida? É de não saber, não tem um final, né? É uma violência muito, muito desafiadora. Porque essa me parece ser eterna mesmo, né? Porque quando você tem a certeza, a confirmação, como você falou, né? Tende a ser um luto muito difícil, muitas vezes tende a ser um luto crônico, porque ele não tem um fechamento. Aquilo que eu falei, né, da pessoa querer dopar a pessoa, não põe um remédio, não, ela tem que viver isso, ela tem que entender, ela tem que ver o corpo, ela tem que... Porque daí eu entendo, sofro, mas eu entendo.
Daí eu entendo, agora os próximos capítulos da minha vida vão ser dessa forma. Dessa fica uma coisa suspensa. Pode ser, e se não aconteceu? E a nossa cabeça, né, a gente cria monstros, né? Na insônia a gente nunca pensa em coisa boa, a gente só pensa em catástrofe, só coisas ruins. Então daí a nossa mente só vai para, será que ele está sofrendo? Será que ele está passando frio? Será que eu vou desfazer o quarto? E daí se ele voltar, ele vai entender que eu abandonei, que eu abri mão da esperança, porque daí a questão assim, se tiver 1000% de chance de encontrar, eu vou me agarrar a isso. Então, de uma certa forma, a vida estaciona nesse luto. Então, ele pode se vir a ser um luto crônico. Então, ele é muito desafiador, porque a gente daí não tem elemento para concluir essa história e começar uma nova. Então, ela fica... Então, tem inúmeros casos, por exemplo, mesmo em caso de tragédias, por exemplo, Brumadinho, de corpos que nunca apareceram. Não sequestros, também, exatamente. Corpos agora, no Rio Grande do Sul também, que talvez corpos que não apareçam, de sequestro de crianças que sumiram daí, há anos, né? Quantas mães existem aí que ficam nisso? Daí vira tipo, foi encontrado um corpo de não sei quem, delas vão atrás para ver, e elas vão nessa angústia. Ai, tomara que seja, mas não, tomara que não seja. Porque também porque for, daí encerra. Mas também se não for, que bom ter uma esperança. Então é muito complexo, não é simples. A situação é uma situação muito complexa. Pode fazer a pergunta agora. Alguém, Eric, falar aqui também. Tô brincando. A maioria dos processos da nossa vida, eles resultam em aprendizados. A maioria, não todos. A gente sabe que aquilo que muita gente fala, um pé na bunda pode te fazer dar 2 passos à frente, mas você pode cair e dar com a cabeça na guia. Como que eu contribuo para que, ainda voltando no tema como um colega, né? E aí você pode abordar as duas questões, como um amigo, como uma pessoa próxima e também vivenciando o momento. Como que eu contribuo para extrair e o que se extrai de aprendizado dos processos de luto? Quando que esse aprendizado é extraído? Porque é um momento de transformação. Muito. E alguns transformam-se no aprendizado, entendem, validam isso, e outros ficam ainda nesse ciclo inacabado. Como que eu abordo esses processos de um terceiro plano, né, um amigo, e na primeira pessoa? Eu acho que assim, é oferecer espaço, primeiro tomar cuidado e falar assim, o quanto que você está querendo projetar que aquela pessoa tira um propósito disso. O quanto é seu, o quanto que é da pessoa. Tipo assim, tá bom, agora já deu, vamos criar um projetinho a partir disso agora, vamos criar um podcast sobre o sofrimento, vamos... Então também o quanto que você está atropelando isso da pessoa. Então primeiro olha para você, calma. Mas o que você pode fazer é espaço de escuta, de ouvir e validar aquilo. A pessoa pode estar falando, daí você fala, putz, que legal que você está falando, cara. Talvez você não perceba, mas olha como você melhorou. Isso aqui que você acabou de me falar... Puta, lembra da outra vez que a gente se viu? Você estava nesse lugar, agora você está... Então você ajuda ele a enxergar que ele está evoluindo. Porque às vezes quando você está no seu processo, você não enxerga. Então você fala, puta, que legal. Eu fiquei feliz de te ver hoje. Eu entendi que você tá bem. Achei que você está bem. Então eu acho que é validar e dar espaço para que a pessoa fale. Porque essa descoberta vai vir dela. E também existem perfis. Eu sou muito como você, muito prático. Tipo, o Movimento Infinito surgiu por causa dos meus lutos. Eu estava vivendo luto, sofrendo e saí criando o projeto. Eu vou falar sobre morte, eu vou falar sobre luto. Eu vou para a linha de frente. A minha forma de resolver é atuando. Na hora do velório da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, eu estou lá, carrego o colchão, pego a flor, porque eu vou nisso. É a minha forma de elaborar. Eu criei um projeto. Hoje eu sei que eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor por conta dessas mortes e por causa desse sofrimento. Eu consigo reconhecer isso no que eu tenho. Estou celebrando e feliz porque eles morreram? Não. Mas a morte também traz isso. E tem um momento, e cada um vai ter o seu momento de também reconhecer, porque nesse processo de elaborar esse novo mundo, muitas vezes eu estava confortável naquela situação. Daí agora eu tive que aprender a dirigir, eu tive que aprender a fazer a gestão da empresa, eu tive que criar os meus filhos agora da forma como eu acredito sozinho. Todos os desafios, não estou em nenhum momento minimizando, mas também tem tudo isso. E a pessoa se descobre, ela tem que buscar novos recursos. E ela fala, putz, olha no que eu aprendi. Ou de ser uma pessoa mais compassiva com outras pessoas que estão sofrendo. Então tem uma transformação. E eu falo assim,
a natureza é tão maravilhosa que esses processos, eles mostram isso, né? Que tudo na natureza tem um fim. A gente for olhar as estações do ano, e depois tem uma beleza na transformação, tem uma coisa. Então é de cada um, e é muito também do tipo. Não necessariamente as pessoas vão sair criando coisas a partir disso, mas é um processo que elas vão viver. Então, mas de novo, a gente tem que ter cuidado de não atropelar, de achar que ela tem que já tirar um significado. Mas talvez o que você possa fazer é ajudar ela a mostrar, olha, tem coisas que eu estou vendo aí no teu comportamento, puta, você está mais carinhoso depois que você viveu isso. Às vezes é o espelho, sabe? Ajudar a pessoa a enxergar aquilo que ela tá, no que ela está se transformando. Não sei se esse tema é um tema que você consegue debater, porque talvez não envolva, mas acho que sim, porque nós já falamos, mas ele falou como negação, o João colocou como negação, e ia colocar como positividade tóxica. Uhum. Como que você vê a positividade tóxica que está repleta hoje, tanto em rede social, quanto em conversas assim do dia a dia, para esse momento do luto das pessoas? É uma violência. E se esse é o termo mais correto a ser utilizado? Não, também é, mas tudo aquilo que eu falo, quando eu falo, não, a vida para frente, tá tudo bem, vamos em frente, ele está no lugar melhor, no final, todas essas frases que a gente já falou que a gente tenta minimizar, é um tipo de positividade tóxica. Entendeu? Assim, porque agora, você é jovem, você vai arrumar um outro marido. Então, isso são formas diferentes e tudo mais de falar sobre positividade. E o que está na positividade tóxica? Ela está negando a realidade. Eu acho que tem um olhar positivo para a vida, mas ele tem um momento de acontecer. O olhar positivo, por exemplo, isso que eu acabei de falar, de você mostrar para a pessoa, de falar assim, putz, posso te falar que tem uma coisa bonita que está acontecendo? Eu te vejo mais carinhoso. Eu tô vendo que agora você tá mais atencioso com seus filhos. Cara, isso é bonito, que legal. Sabe, mas não tipo assim, você foi melhor que aconteceu. Sei lá, eu acho que tem algumas coisas que estão, isso tudo pode ser violento, porque você não está validando. Para o enlutado, o que ele mais precisa é validação de luto. Para que ele fale, puta, o que eu estou vivendo é difícil, as pessoas estão enxergando que é difícil. Porque o enlutado muitas vezes se sente inadequado. Eu não estou pertencendo mais a esse mundo. Então pode ser bem complexo. Pergunta para ajudar a mim. Mas se não, Tá uma série de pessoas. Mas daí tem um FII aí. Agora é uma coisa terapêutica, daí não de graça. Tem que pagar a consulta. Deixa eu só abrir aqui. Cara, tem uma pergunta aqui do pessoal que tá assistindo a gente. Chegou uma pergunta dos ouvintes. Chegou uma pergunta do João. Cara, é o seguinte. Ao longo do processo, eu tenho colegas que vivem em depressão, de fato mesmo, e momentos de suicídio, assim, e tudo mais. E eu tenho colegas que passam por momentos muito difíceis e aconteceu, e a gente eu sou muito próximo das pessoas que eu gosto. Eu criei guildas, eu gosto muito do mundo medieval. Sim. Então eu criei minhas guildas. E o que eu vejo que se repete? Os questionamentos. As pessoas se questionam muito. Só que quando ela está do seu lado, ela começa a te jogar 500 mil questões. Cara, qual que é a maneira adequada de lidar com isso, no sentido de quando ela de fato quer uma resposta? Porra, não tem como, entendeu? Às vezes você vai dar uma resposta, né? Mas como que a gente lida com essas questões que são mais filosóficas e que envolvem até um aspecto dela demonstrar o sofrimento ou que ela está tentando entender sobre ela? Como que eu lido com esse momento estando com essas pessoas? Complexo, né? É bem complexo, porque ainda mais assim, a gente está falando de uma coisa, realmente, a gente está indo para um lugar, né, que você está falando de grande depressão, ideação suicida, então isso é muito delicado. Mas acho que, de novo, eu volto para aquela questão de dar espaço para a pessoa expressar dor, expressar o que está falando, e entender, e às vezes falar assim, eu não tenho recurso para te ajudar. Eu estou entendendo que você está numa fase que está indo além do que eu posso te ajudar. Vamos procurar um profissional? Eu posso te ajudar a procurar um profissional. Além disso, eu estou me sentindo incapaz. Assumir a nossa incapacidade, às vezes. Eu dou conta até aqui. Além disso, então eu estou sentindo que isso eu não vou. Então, acho que isso pode ser um bom caminho. O outro caminho, às vezes, é voltar. Quando ela vem com umas perguntas, fala assim, tá bom, o que você acha sobre isso? Eu não tenho resposta, mas o que você acha? Então, também dá espaço para ela poder refletir. Mas acho que o principal ponto é, se realmente é uma situação crítica, fazer com que ela entenda, de alguma forma, que ela está numa situação muito crítica e radical e que você não, tipo assim, conta comigo para estar com você, mas essas respostas eu não sei te dar. Inclusive eu tenho medo de te dar essa resposta, porque pode ser que eu fale merda, e pode ser que isso te cause sofrimento, ou te coloque numa situação que eu não vou dar conta.
Então, acho que também é importante a gente subir aquela história, cada um no seu quadrado, entender que até aqui eu posso ir. E eu sou seu amigo, eu não sou seu terapeuta. Então, eu não dou conta. Então, conversa honesta. Vamos junto buscar alguém? Posso te... tem aqui, ó. E, ao mesmo tempo, tem uma questão que é isso, e também tem a autonomia da pessoa, né? Você pode falar, eu posso ir até aqui. Ó, eu marquei, vamos comigo? Talvez a pessoa daí... Então, tem esse limite. Mas é uma questão muito delicada. Mas eu acho que a oferta de mostrar para a pessoa que ela está nessa situação e que ela precisa de ajuda é um caminho potente, eu acho. Inclusive, no podcast, a gente recebeu uma pessoa que eu acabei, como ela expressou o momento de depressão dela, eu aproveitei. Pô, naquele momento eu falei isso. Fui bem? Que já era um momento. Agora, porque eu tô pensando, como ela falou ao vivo, né? Talvez ela não falasse não, né? Também. Eu falaria. Bom, eu acho que ao longo do processo eu teria várias dúvidas para poder debater, mas talvez elas vão fugindo desse tópico central. E hoje é o episódio 1 da temporada que você comentou. A diversão temporada que tem. Eu acho que a gente vai ter que marcar outros episódios. Eu não sei, o João, se ainda ficou alguma dúvida em relação Ficou uma. Agora, puxando um pouquinho para nós, fisioterapeutas. Sim. Né? Nós passamos muito tempo com nossos pacientes normalmente, mais do que qualquer outro profissional, de forma geral. Seja no ambiente domiciliar, vivendo a vida da pessoa, a família da pessoa, né? O ambiente da pessoa. Né? Tem pacientes que a gente atende 5, 4 vezes por semana, por meses muito ou tempo. Até anos. Né? E dentro do hospital também passa-se muito tempo com alguns pacientes, dependendo. Eu não sei nem como eu vou formular exatamente essa pergunta, mas tem uma coisa dentro da saúde que fala assim, que você vai se acostumando com a morte. Se você chora por cada paciente seu, você é um fraco. Coisas desse tipo. O que você poderia dizer para os profissionais de saúde em geral, mas obviamente específico para os fisioterapeutas, que é o maior público que aqui assiste a gente, como eles poderiam passar esse processo? Chora mesmo, não chora? Pensa dessa forma? Como que poderia ser? Tem uma frase que eu ouvi no... Eu choro com todos que falecem. Então eu acho que assim, eu ouvi essa frase no Sob Pressão, aquela série que está na Globo com a Marjorie, com o Julinho Andrade, não sei o que é muito boa. Que ela tem uma cena determinada lá, que eles estão muito mal, ela está muito mal. E daí o médico comenta alguma coisa sobre isso, dela fala assim, a gente se acostuma com a morte, a gente não se acostuma com a perda. Então assim, a gente vive morte constante. Tem uma coisa, que tem uma rotina da morte, mas quando é uma perda, a gente não se acostuma. E daí você é sim um ser humano. Você está sofrendo aquela perda. Então assim, chore, vá em busca de suporte, diga para as pessoas. Para a família é importante saber porque você faz parte daquela família. E quando você demonstra que você também está abalado, que você está triste, o que você está dizendo? Fala assim, putz, ele foi amado. Não podia ter batido na mesa, né? Não, nossa, vontade, né? Você descobriu isso agora. No começo você ficou... Eu achei que você ia fazer um tipo... Um monte, né? Foi real mesmo. Mas eu achei da hora. Foi Você está dizendo para aquela família que assim, olha, o teu pai, o teu avô, essa pessoa que eu vi aqui, eu amava essa pessoa. Ela foi importante, ela marcou a minha vida. Um fato curioso de todos os pacientes meus que já faleceram, e todos em ambiente domiciliar, porque eu sempre atendo em ambiente domiciliar, fui no velório de todos, fui no enterro de todos, e muitos falaram assim, cara, não acredito que você veio. Então, para a família é importante. Você está dizendo para ela, essa pessoa é importante para mim. E daí para a pessoa, como narrativa, fala assim, ele foi amado, tá bom? Ele era legal. Aí quebra a percepção hierárquica de saúde. E eu não sei como é aqui em São Paulo, que faz 1 ano que eu tô morando aqui em São Paulo, mas pelo menos lá em Praia Grande, em Santos, onde eram meus pacientes, onde eu morava na época, você não enterra mais ninguém. É tudo em... Não é gaveta, eu não sei, tem um nome certo. É que em Santos tem a história inclusive um dos maiores cemitérios verticais do mundo. Não, esse é o de São Vicente. Esse é o de São Vicente. Tá bom. Mas tem gavetas. Como se fossem gavetas. E daí vai o bloco lá de cimento e todas as famílias pediram para eu escrever ali a data, o nome, etc. Porque elas não tinham coragem. Então, naquele momento, eu falei, cara, foi bom eu estar aqui porque eu podia auxiliar no processo para eles não terem algo pesado depois. Claro. Então, foi bem bacana. E inclusive que honra.
Porque assim, é um significado de falar assim, você é importante, você tem intimidade e você tem uma história com a gente, então fazer isso. Então acho que assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, que são profissionais, admitir, não, me impactou, eu estou sofrendo, eu estou em luto, eu preciso elaborar. E talvez o que é importante para essas pessoas, para vocês, é de criar um ritual próprio, de não colocar para dentro. Então chegar, ou ter um processo, né, uma terapia de acompanhamento para falar, para colocar para fora, escrever sobre, eu vivi essa situação, então colocar para fora, elaborar e não guardar. E expressar o sentimento, tá tudo certo, você tá no velório da pessoa e se emocionar e chorar, tá tudo certo. O que eu gosto de falar, e já vi outras pessoas falar assim, só cuidado para não chorar mais que a viúva. Sabe, também também tem uma hierarquia também nesse sofrimento, de mostrar que está abalado, mas assim, qual é naquele momento o que é naquela situação, né? Também de não ocupar um espaço de novo, entender a situação. Mas sim, não tem como não se impactar. Então assim, o dia a dia da morte a gente se acostuma, né? Que isso é uma coisa frequente, né? Que, né? As pessoas seguem morrendo. Mas a perda nos impacta e nos abala. Então a gente precisa de cuidado e precisa de tempo para elaborar isso. Perfeito. Uma coisa importante que você falou, voltando, quando você falou das perguntas que você fez pro Du, ele que passou por um processo de quimioterapia. Isso. Uma das perguntas que você fez deveria ser uma rotina de treinamento de atendimento. Sim. Você perguntou, a quimioterapia, como que tá? Tá no momento, tá legal? Você acha que tá valendo? Isso deveria ser. Eu lembrei porque eu falei da hierarquia. E habitualmente a saúde, ela é hierárquica e taxatória. Isso. Faz isso. Isso. E não em decisão compartilhada. Temos essas possibilidades, segue por esse caminho, porque eu acho isso. Esse caminho que tem mais evidência, esse é o que eu prefiro. Mas esse vai te oferecer esse risco, esse benefício. Normalmente você tá com dor de cabeça, toma esse remédio e já era. Né? E isso exponencia, de fato, para tudo. Né? E você vê o quanto que é importante a dinâmica de atendimento até para favorecer os processos que fazem parte do luto. Porque senão a pessoa ela tá imaginando que ela tem só esse caminho para trilhar. E por isso que ela já entra em luto de coisas que ela não precisaria viver naquele momento. Porque ela tem outros caminhos. Não fazer químio, eu posso viajar. Por que não? Né? Então isso é muito importante. O quanto que estar preparado para entender esse processo é muito importante. E isso eu também estava conversando com alguns colegas que trabalham em hospitais que fazem muito parte de risco. Então nascem muitos bebês com problemas. Muitos. E uma coisa que eles falaram, que eu só vou fazer essa conexão, eu quero que você comente, é que aqueles que estão no momento do parto e que tomam decisão, às vezes, muito mais coracional do que racional em reanimar ou não reanimar, não vão visitar depois o bebê na UTI. Então eles não entendem a consequência dos atos que eles tomaram. Tanto quanto que foi para o bem, quanto aqueles que foi para momentos desafiadores que não vão melhorar. Né? Então, o quanto que nós não entendemos assim, quando eu falei muito de eu sou um amigo, a gente está aqui, a gente está se ajudando, como que a gente faz? Mas o quanto que a gente não percebe que esse sofrimento é 24 horas por dia. Como que funciona essa questão? Porque a pessoa não consegue desligar. Eu tenho o seguinte, eu estou nesse segundo agora vivendo um péssimo momento. Inclusive, o João subiu primeiro, eu estava resolvendo um BO que é muito complicado na minha vida. Mas eu falo, eu vou curtir isso aqui, por isso que eu não tô olhando pro celular. Sim. Porque senão eu não vou ver a mensagem do João, vou ver os BO e aí lascou, entendeu? E eu sou prático. Então eu não desligo, mas eu coloco alguma coisa no volume mais alto, tá ligado? Sim. Mas como que funciona esse luto 24 horas por dia e no momento que ele começa a passar, o entendimento disso? Eu acho que uma coisa que me vem, assim, de novo falando agora específico com os profissionais, né? Você é o profissional que vai ali para aquele paciente. Então eu acho que vocês têm que já partir do princípio que existe algum luto com aquela pessoa. Porque muitas vezes vocês já estão lidando, por exemplo, com alguma coisa de perda de autonomia. A perda de autonomia pode trazer um luto muito importante. Porque o que também significa perda de autonomia? Também significa uma nova identidade. Eu era uma pessoa super articulada, super nananã, e eu estou perdendo isso. E isso significa que, talvez o que aquilo significa para cada pessoa, mas pode ser que assim, eu não vou ser tão respeitado, eu vou passar a ser visto como um idoso, eu vou passar a ser visto como... eu tenho que começar agora, alguém vai ter que cuidar de mim, trocar minha fralda. Nananã. Então tem mortes que vão acontecendo nesse processo de cuidado que vocês têm,
que vocês têm que nomear e saber o que está acontecendo. E de às vezes parar e falar assim, está sendo difícil, né, para o senhor isso. Está sendo difícil, né? Você quer falar? Se você quiser conversar sobre isso, você me fala. De dar espaço para a pessoa falar sobre o que ela está passando. Porque ela está vivendo luto. Perda de autonomia são momentos de morte muito importantes. Então, quando você fala com um idoso que vai passando por esse processo, vocês estão vendo isso acontecer. Então isso está presente. E se ela sente em vocês um espaço para falar sobre isso, é fundamental. Então, tá ali. Eu tive uma conversa com o Du na semana de morte dele, com meu primo. Ele estava... E que daí a esposa pediu para... Ele estava daí já muito fraco. E não estava conseguindo tomar banho. E daí, sozinho, até então ele tomava banho sozinho e tudo mais. E daí ela falou, Du, eu queria te dar um banho. Ele falou, não. Ela falou, quero, não. Daí ela falou, é por mim, deixa eu te dar um banho. Daí ele deixou, mas eu cheguei, daí eu voltei, ele estava internado, então a gente estava rodeando, né, o cuidado. Eu cheguei, eu já olhei, também é isso, de saber ler o ambiente. Eu cheguei, ele não me disse, mas eu entendi e falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, Du, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não. Aconteceu, tá diferente. Quando eu saí aqui tinha uma coisa, eu voltei, me conta o que aconteceu. Daí ele contou essa situação do banho. E para mim foi muito difícil. E eu só ouvi, eu falei, porra, Du, que foda, hein? Que foda. Eu também não sei como que seria isso. Ter que alguém dar um banho. Eu falei, Du, não quero diminuir nada disso. Mas, eu desse lado, eu também vejo outra coisa. Eu vejo uma puta declaração de amor. Eu acho que também vocês estão vivendo uma declaração de amor, uma intimidade, que muita gente vai passar essa vida e não vai viver. Tem isso também, tá? Eu acho que não é só humilhante, eu acho que também é amoroso. Daí eu lembro ele deitado, eu conversando assim, ele chorou assim, ele falou, puta, é isso também. E daí no dia seguinte eu voltei, ele tava na cama assim, todo bem, pijama novo, super bem. Eu falei, tudo bem? Ele falou, tudo, a Pri me deu um banho. Então o que eu fiz? De novo, eu não minimizei no sentido de para com isso, vocês já ficaram pelados junto. Porra, que não é sobre minimizar. É sobre tipo, caralho, que foda. Mas tem isso também. É uma oferta. Seria... Não, uma oferta. Eu gosto de chamar de oferta. Tá. Uma oferta de perspectiva. Olha, você está olhando por aqui, dessa frente. Vou te chamar, olha por esse lado. Porque quando eu olho aqui, eu estou vendo só vocês dois. Eu viro um pouquinho, eu consigo ver aqui a luminária. Acabei de começar a ver a luminária que estão atrás de mim. Eu estou mudando só. A realidade continua sendo a mesma. Não é quando eu olho aqui, vocês deixaram de ser verdade. Não. É só um outro olhar. É olhar de 360, perspectiva. E eu ofereci, eu não falei assim, é amor e não é humilhação. Não impôs também. Nada. E eu não inventei, eu senti aquilo. Era uma conversa muito íntima, muito... Coracional. Muito, né? Não fácil e bonita também. Então é quase assim, oferecer uma nova lente. Dá uma olhada por aqui. Olha por essa perspectiva. E funcionou para ele, serviu porque fez sentido. Pode ser que ele, num outro momento, fale, não é. Pode ser que ele estava tão estagnado naquele lugar que ele não queria. Para ele serviu. Ele aceitou essa nova minha oferta. Ele aceitou a oferta. E a oferta é isso. Você quer mais tônica? Não, obrigado. Toma. Não, você quer ou não quer? Eu ofereci e para ele fez sentido. E mudou. Então são coisas que mudam para ele e para ela. E daí naquele ritual do banho, foi diferente. Então acho que é sobre isso também, de oferecer perspectiva, não desvalidar, ouvir e falar, puta, o que também é isso? Porque nenhuma situação é só uma coisa. Ela é várias coisas. A gente está vivendo a mesma situação, a nossa experiência não é a mesma aqui. Apesar de ser exatamente a mesma experiência, quem está nos ouvindo, cada um está vivendo uma experiência. Cada um com o que eu estou falando, com você está falando, está tocando um outro botão lá, está disparando uma outra coisa. Então, apesar de ser a gente está vivendo exatamente isso agora ao mesmo tempo, a gente não está vivendo exatamente tudo. Cada um tem, porque eu tenho um histórico, eu estou aqui por uma razão, vocês estão por outra razão. Então essa soma é a soma disso tudo que transforma o que é real, né? Então, é isso. Cara, eu acho que o luto, ele também vem com
a questão de você sentir saudades. E saudades, às vezes, a gente coisas muito positivas, que é querer viver momentos que poderiam ser eternos, mas a gente não pode continuar vivendo eles naquele segundo. E a gente Saudade é o amor que permanece. Porra. E a gente não vai poder continuar vivendo isso agora, porque nosso time acabou. Vivam esse luto. Mas não, sintam saudades. Você volta pro episódio 2. Tá bom. E você tem essa câmera aqui. Aí você pode olhar direto para ela. Sim. E é um momento de você passar o seu recado, sua rede social, se quiser divulgar alguma coisa que esteja acontecendo nesse momento. Fica à vontade e, porra, eu aprendi muito. Não, foi sensacional. Que legal, Verdade. que legal. Obrigado mesmo. Bom, obrigado se vocês estiveram aqui com a gente até agora, nos ouvindo e assistindo. Põe o microfone do lado. Isso. Se vocês estiveram aqui com a gente, nos ouvindo, chegaram até o final, aguentaram essas piadas, e a gente acho que foi literal a montanha-russa do luto, né? A gente falava de coisas tristes, e daí o cara colocava o pé em cima da mesa, e daí tinha uma piada, daí tinha uma situação de morte, tudo. Então, esse é o luto. Então, talvez, se você estiver vendo o luto, eu sinto muito por você estar vivendo isso. Eu espero que a gente tenha trazido informações importantes. Te convido a seguir a gente no @infinito.etc. Ali a gente tem muito conteúdo falando sobre luto, sobre cuidados paliativos, sobre vários processos. Tem cartilhas gratuitas, tem no nosso YouTube muitas horas de conteúdo. Tem o nosso podcast Conversas Sinceras, que tem mais de 100 episódios. E também convido vocês a seguirem o @paliativas, que é um outro projeto que o meu dedicado a cuidados paliativos, que é do nosso instituto, o Instituto Ana Michele Soares, que foi uma paciente, grande amiga minha, faleceu por câncer o ano passado, uma baita ativista que teve um papel fundamental de cuidados paliativos no Brasil, uma escritora incrível, deixou 3 livros super poderosos. Então, vamos seguir essa conversa por lá, @infinito.etc. e @paliativas. Muito bom. Mais uma aqui? Valeu, mais um brinde? cara. Sem a tônica? Valeu. Até mais.